Rapaz, enquanto estava passando os comerciais, eu estava me deliciando com as histórias do Boca. Boca, vamos recordar um negocinho aqui. Você nasceu em Dourados. Eu nasci em Dourados. Estudou onde? Estudei no Joaquim Murtinho, primeira escola. Era onde é hoje. Foi depois... o primeiro grupo escolar que teve Joaquim Murtinho, né? E depois eu estudei no Presidente Vargas. Presidente Vargas. E ali você estudou até que série? Ali eu fiz o ginásio e depois eu fui para São Paulo, lá que eu completei um pouco mais os meus estudos. E lá em São Paulo você foi estudando no Objetivo, é? Eu passei pelo Objetivo. Eita, peça, eu fiquei sabendo que ali no Objetivo você quase nem assistia aula, você ficava naquela escadaria, só namorando, né? Aquela escadaria da Paulista é uma delícia, né? E você sabe que nessa época tua que você estava como estudante, era a época da mini saia, não era? Era. O camarada ficar naquela escada, ele via tudo, né, meu? Via tudo. Você também safadinho. E daí ali no Objetivo você saiu dali e falou, aqui não vai render para mim. Eu fui para etapa, depois eu fiz um pouco de faculdade na jornalismo, na FAP. E depois eu vim para Dourados. Ali a FAP é a Álvares Penteado, que Álvares fica na 23 de maio, né? Uma parte dela dá para você ver da 23 de maio ali. A entrada deve ser pela frente. Não é? Não, a FAP é lá depois da Angélica, no fundo da Praça Buenos Aires. É verdade. Na Rua Lagoas. Ali é FMU ali, né? É verdade. Tem uma Fundação Armando Penteados lá na Liberdade, que é essa que é próximo a 23. É verdade mesmo. Ali tem e ali você fez jornalismo completo? Não, eu fiz até o 5º semestre. Na época da ditadura, você sabe que era muito difícil estudar comunicação, né? Mas você falou um negócio para mim interessante aqui, que ainda bem que você saiu da escola, porque foi com o teatro que você começou a aprender aquilo que a escola não te ensinava. Explica isso aí, como é que é isso? Porque o teatro exige um conhecimento. Porque o ator, na verdade, se ele for um ator que só decora texto e interpreta, ele acaba não sendo um bom ator. É verdade. O bom ator, ele tem que ter o conhecimento. Estudar o personagem, a época que ele viveu, as roupas, calçados que ele usava, não é isso? E ele tem que criar aquele personagem, né? E para criar um personagem, você não pode fazer de conta no teatro. O teatro tem que ser verdadeiro. Porque se você não tiver verdade, você não consegue passar a verdade para os outros. É igual um pregador, né? Padre ou pastor, se sai só do gogó para fora, não vai. Tem que sair lá de dentro, lá da alma. Então o trabalho de ator é um trabalho muito, muito profundo. Você tem que realmente conhecer. Boca, qual foi a personagem que você melhor gostou de fazer? Olha, eu gostei de fazer o melhor personagem, foi do palhaço, no teatro infantil. Eu gostava muito de fazer teatro infantil aqui em Dourados, aqui em Dourados, né? E também no TUD, no período do TUD, né? Eu fazia uns personagens de uns faxineiros da universidade, que era interessante, era eu e a Lourdes Martins. Então, um era contratado, outro era... aqui em Dourados isso também? Dourados, no TUD, aqui no Festival Universitário. Certo. E era uma personagem até que o Wilson Biasotto criou para a gente fazer a transferência porque era um texto antigo que falava sobre a educação brasileira, a trágica comédia da educação brasileira. Certo. E como era aquele teatro antigo que tinha que mudar de cenário, e já não estava mais na moda mudar de cenário, o Wilson, com a inteligência dele, criou texto para 2 faxineiros. Um era terceirizado e outro era concursado, até para focar essa relação com a universidade. Então, esses 2 personagens, eles entravam em cena para trocar o cenário, fazer a limpeza, trocar o cenário, e aí eles conversavam. Sem que ninguém percebesse, certo? Porque estava inserido dentro da obra. Estava inserido dentro da obra, o texto que legal. Biasotto. E ali a gente fazia aquilo com o maior prazer. Acho que foi a personagem que eu mais tive prazer, né? Isso em que fazer. Isso foi nos anos 80 já no final dos anos 80, aqui no CEUD, né?
Que nem tinha, nem sonhávamos em ter o teatro, né, que temos hoje. Não. O teatro era lá no Teatro da Universidade. E as outras foram os pioneiros nessa, que montou textos melhores, né? Textos mais reflexivos, textos mais políticos, que realmente discutiam alguma coisa com a sociedade. E voltando agora um pouquinho à história de Dourados, você me diz o seguinte: minha mãe mudou de Três Lagoas para cá, isso no ano 52. 52. Estradãozão, não tinha uma pedra no caminho, a não ser pedra perdida, né? Asfalto, nem pensar. Meu pai havia requerido um lote na Colônia Federal, uns anos antes, e aí depois que ele tomou posse desse lote, ele trouxe a família para residir aqui. Então Dourados era o poeirão, né? Os rudimuinhos, né? A gente achava engraçado porque os rudimuinhos, quando pegavam uma mulher, naquela época usava vestido, saiote, né? Isso mesmo. E a sombrinha. Levantava tudo. Virava a sombrinha do avesso e a mulher não sabia se ela segurava os vestidos, o saiote ou a sombrinha, né? Então eram umas cenas até engraçadas, interessantes, que você via sempre no meio da rua acontecer. Escuta, e tem uma história também de sua mãe que fez uma cesta de pastéis para vender na feira. E como é que foi isso? Mandou teu irmão lá? Logo que ela chegou, ela ficou sabendo que na frente da casa dos Canachiro, que era ali na Presidente Vargas, onde hoje é o Paladar, ali na frente, tinha uma feira livre. Mas era uma feira ainda pequena, né? E ela levou, meu irmão Ilian, foi para lá com a cesta de pastel cheinha. Vendeu alguns, não vendeu muitos, mas a cor que chegou o guardanapo em casa, que cobria a cesta, que saiu branquinho, aquela toalhinha, aquilo que foi de impressionar, porque mudou realmente de cor, ficou irreconhecível, né, por causa da poeira e dos rudimunhos que ele pegou no caminho da volta de casa. O que não acontecia em Três Lagoas, quando vocês moravam lá, porque lá, terra de areia, quero ver sujar o quê? Então, lá não tem vez para quem lava carro, né? Lava rápido lá não tem vez, não. Aqui é todo dia, meu. Então, Dourados era bem isso. Aí, quando eu tinha meus 6 anos de idade, veio aqui para Dourados um professor do nome de Borges, professor Borginho. Tocava violão, que era um colosso. Então ele resolveram fazer um programa de calor no Clube Social. E foi ali que você ganhou aquele prêmio. Foi ali que eu comecei. E eu quero saber o seguinte, uma coisa que você me falou que realmente chama atenção, né? O Nhotito, é Nhotito mesmo? Nhotito. Que tinha programa no rádio, devia ser, né? Na rádio... Rádio Clube de Dourados. Era um que tinha naquela época. E aí eles foram fazer um festival lá em Indápolis. Por que não será que não fizeram aqui, hein? Olha, Benê, tem uma coisa que a gente, às vezes, o tempo ele vai, mas ele não muda muito. Porque hoje a gente vê a música sertaneja do Mato Grosso do Sul em evidência no Brasil inteiro, né? É verdade. Mas, na verdade, a música sertaneja de raiz de Mato Grosso do Sul sempre teve em evidência. Um grande compositor quem é que morreu, acho que até matado, que é famoso, que é o autor de Pé de Cedro, como é que chama ele? É o Zacarias Mourão. Zacarias Mourão. Então, olha, lá para os anos de 66, 65, 66, o Délio e Delinha eram os titulares da Rádio Excelsior de São Paulo na apresentação dos programas de calor. E eles eram daqui, do Mato Grosso do Sul. Era tudo ao vivo. Foi aí nessa época que o Trio Douradense também teve lá, em São Paulo. Trio Douradense, formado por quem? Você lembra? Os irmãos Petelim, os dois irmãos, e o Dominguinhos. E esses aí nasceram do O Dominguinho festival. É aquele que toca sanfona feito doido, né? Isso. Ele teve aqui no meu programa já. Tanto ele quanto o Dito Freitas, que também você vai falar dele. Também. Então, o que acontecia? Foi o Nhotito que proporcionou o encontro dos irmãos Petelim, que morava lá no Travessão do Laranja Doce, com o Dominguinhos, que também morava naquela região. Mas que não se conheciam. E não se conheciam. E aí para ver como era a região, né, rapaz?
Só que quem se conhecia, conhecia até o dia do batizado do camarada. Conhecia tudo da vida. Porque naquela época, até o transporte era mais difícil, até para conhecer as outras pessoas era mais difícil. Então, a gente tinha ali o núcleo rural, a gente tinha ali o seu Marcílio, o famoso Marcílio do acordeon, pai do Cedário Vargas, né, que foi um grande sanfoneiro aqui da cidade, ainda, né? E era, quando então, tinha um sanfoneiro, era famoso, né? É igual hoje um cantor aí, estilo Luan Santana e companhia. Bicho, então, mulherada ficava em cima. Você pegando aquela região ali de Indápolis, ali do Barreirinho, do Travessão do Laranja Doce, era muita música, né? Tinha muita música. A história nossa mostra que até a Dominguinho estão até hoje aí, né? Tocando e fazendo. Então, esses festivais eram os incentivos. E o Dito Freitas, como é que ele aparece nessa história aí? O Dito Freitas, eu escrevi até um texto sobre ele. Porque o negócio dele era o catira, né? Essas histórias estão todas no livro. E a história que eu escrevi do Dito Freitas, eu comecei até com uma viola que tem lá no museu, que ele doou para o museu, que em 1954 ele comprou a viola. Ele tinha 14 anos de idade. E ele queria tocar junto com os adultos lá no Panambi. Ele morava no Panambi. Então ele começou com a catira, com a violada dele, com 14 anos ali. Que coisa, hein? Naquele Panambi. No Panambi que ele foi para Itaporã, levou a catira para lá, né? E depois veio para Dourados. E foi aqui, depois de 50 anos de carreira, que ele conseguiu gravar o primeiro CD, o segundo, o terceiro, né? E renovou a vida dele como músico, né? Então, todas essas histórias. E Dourados, na parte urbana, também teve seus festivais. Então, em 1968, o governo da ditadura decretava o AI-5. É verdade. Que proibia o pensamento. Até o pensamento era censurado. Eu até brinquei esse dia no Face, porque tem aquela pergunta assim, fala, o que você está pensando? Não posso. Essa pergunta era feita muitas vezes para as pessoas na época da ditadura. O que você está pensando? Porque até o que você pensava era controlado. E em 1968, aqui em Dourados, chegou um rapaz, gerente de uma loja, Cesilar, o Ataliba, com a ideia de um festival de música popular brasileira. E nós começamos em 1968 o primeiro festival da música popular brasileira de Dourados. Todos os cantores tinham que ser de Dourados. De Dourados, né? Aí que nasceram os compositores, os primeiros compositores, o Isaquinho de Barros, na época. Ele foi compositor, Compositor. Não sabia dessa na vez. Eu queria tirar o sarrinho, não sei. O Vitor Wagner Conde, que chegou a ter uma gravadora, inclusive, aqui em Dourados nessa época. Tinha uma gravadora. É mesmo? Soncine, era uma gravadora aqui de Dourados. O Getúlio Lima e muitos outros. Moacir Stein. Médico que faleceu há pouco tempo. Foi o meu primeiro parceiro dos festivais. E ele tocava? Ou só cantava? Tocava e cantava, né? Cunha, né? Tem uma história interessante, porque quando ele foi estudar em Curitiba, ele começou a viver o primeiro conflito social da vida dele. Porque ele chegou lá, ele foi parar na casa do estudante sul-mato-grossense, que tem lá a casa onde fica os estudantes hospedados. E como ele não tinha muito dinheiro, não tinha condições, igual outros que tinham lá, ele tinha que fazer a limpeza para os outros. Lugar para os outros. E aí ele fez uma música que chamava Faxineiro. E ele veio para cá. Em homenagem a ele mesmo. Em 69 ele bota essa música no festival. Aí ele conta a situação que ele estava vivendo. Só que naquela época uma música dessa era considerada uma música subversiva, era uma música de protesto. Mas por quê? Porque denunciava uma questão social, né? Então criou esse festival. Ele teve quatro anos, até 71, mas ele foi muito tumultuado, porque de um lado nós não sabíamos o que estava acontecendo no Brasil, nós não tínhamos
esse conhecimento. Pouca comunicação, né? Vinha só pelo rádio nas informações, né? Mas a gente sentia a opressão. E aí os nossos versos acabavam sendo versos com uma certa... Cortados, né? Lembra da Folha de São Paulo que eles colocavam lá um desenho qualquer só para dizer que... não, versos de Luiz de Camões. Botava um trecho lá que era porque havia sido... Ninguém podia assinar. Mas falando nada, né? sério, Boca, vamos voltar lá, porque eu também vivi essa época aí. Você não acha que naquela época a gente vivia mais tranquilo? Eu acho que aqui a gente... Quando a gente... Te incomodou a ditadura? A você? Não incomodou não. Não nem a mim, que eu era professor de cursinho, tinha liberdade para falar o que eu queria. O que eu acho é que a baderna ali não tinha espaço. Esse é o único lugar. Não vi ditadura nenhuma naquela época. Eu vi um governo sério. Um governo que não brincava de serviço, só isso. E aí depois desse festival, teve outros festivais, outros calouros, já veio depois na época veio Frutos da Terra, já nos anos 80. Frutos da Terra? Frutos da Terra. Era um conjunto daqui de Dourados? Não, era um show que os artistas reuniram e criaram esse show. Era um show cujo título geral era Frutos da Terra. Com as músicas daqui, né? Os artistas daqui. Também foi 4 edições. Quando findou o Frutos da Terra, em 1986, teve o primeiro show da Paz na Praça Dona João. Ô Boca, você viu como é que o tempo passa voando igual doido? Já deram o sinal lá, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Pensando um pouco, a gente falou assim, nossa, Dourados já foi mais movimentada com relação a isso. Estava pensando agora que não tinha outra opção, não tinha nada, não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha coisa nenhuma. Vai ter um festival lá do quê? De cuspe à distância. Todo mundo ia lá, era onde se juntava um pouco de gente. No cinema tinha, na época, você sabe que Dourados chegou a ter 3 cinemas funcionando. Tinha lá, como é que era? A branca, como é que era? Ouro branco, ouro verde. Mas e o outro? Teve um outro que eu não lembro do nome, que era Cine 100, ali na Weimar Torres. Weimar Torres, onde é uma igreja hoje. Isso, Cine 100. Né? E antes desse tivemos Santa Rita, junto com Ouro Verde, e o cinema era a grande coisa de Dourados. O dia que ia passar Mazzaropi, por exemplo, tinha 4, 5 sessões para poder que legal. agradar todo mundo. E inclusive os festivais eram no cinema, né? Os shows eram no cinema. Tudo isso acaba, né? Sei lá. O progresso tem vantagem de um lado, mas tem uma tremenda desvantagem do outro lado, né? Que coisa de louco. Aqueles festivais nossos, Fempop, o próprio FICO do Colégio Objetivo, todo mundo sumiu. Você, além de tudo, é músico, compositor, né, Boca? Tem alguma letra? Fiz algumas letras. Alguma música, que é conhecida? Né? Eu tive uma música, esse dia até o Odair gravou o Banho de Cachoeira, que é uma música que eu fiz junto com o Moacir Costa, com esse pessoal. Nós tivemos um grupo aqui que chamava Araticum. O nome até é sugestivo, né? Araticum, já é meio musical. Participamos aí do Show da Paz, participamos do Frutos da Terra, participamos do Projeto Pixinguinha, né? Durante várias vezes. E hoje você está aí há 6 anos como articulista da Folha de Dourados. E ali, nos seus artigos, você retrata o quê? Olha, quando o Zé me ofereceu esse espaço para escrever uma coluna falando sobre cultura, eu comecei a fazer esse resgate de toda a minha vida, de tudo que eu vivi desde o começo, né? E durante esses, pelo menos 3 anos, eu fiz mais ou menos uns 200 artigos, né? Que são esses artigos que estão... É todo dia o seu artigo? Não, meu artigo era toda semana. Toda semana. Toda semana. E aí, com esses artigos aqui, eu agora levei esse material. Se animou a fazer um livro e tal, né? Porque que vai ser fantástico para resgatar essa memória toda escrita, né? Porque se morre esse pessoal que sabe das coisas, acabou. Quando eu comecei a entrevistar esse pessoal, eu comecei a perceber a importância disso aí, né? Principalmente quando entra na colônia federal,
que foi o grande marco do desenvolvimento de Dourados. Sem dúvida, 1946, né? Em 41 foi assinado o decreto, em 46. Em 43 começou a implantação e terminou lá para 52, por aí, que começou realmente. E nessa época nós tivemos Dourados integrada no território federal de Ponta Porã, lembra disso? Teve para o presidente da República, para poder criar Dourados e para poder ter domínio sobre essa região e colonizar, ele teve que criar o distrito, o território de Ponta Porã. O território federal de Ponta Porã. Uma pena que acabou logo, que aquilo ali ia dar muito para nós. Meu diretor, eita, viu como é que passa rápido quando a gente começa a ouvir um pouco de história? Eu não sei porque esse povo não gosta disso, seu. Mostra para nós a curiosidade que você prometeu para nós hoje, que era um show, eu quero ver. Aí, esse aí é bom. Reforço escolar com 2 S. Eita peça. Ah, maravilha. Principalmente português, né? Vai reforçar bem português com 2 S. Aí. Bom, há uma história que diz que Rui Barbosa andando lá no Rio de Janeiro, desiludido com os nomes tudo errado, açougue com 2 S e tal, e de repente ele viu escrito lá Águia de Ouro, mas não tinha um acento, e era uma alfaiataria. Ele falou: rapaz, o primeiro lugar que eu vejo que vocês escrevem certo aí, ó, Águia de Ouro, só que falta um acentozinho no águia, fica perfeito. Aí o rapaz que era alfaiate falou: não, moço, aqui não é águia de ouro, é agulha. Agulha, agulha de ouro, é isso aí. Meu diretor, vamos lá para a oração do dia. Você é livre para escolher abrir ou não a porta do seu coração para Jesus. E isso aí não é conversa de maluco não, viu? É Apocalipse, nada menos do que o Apocalipse. Aí não dá, 3:20. Tem gente que fala: pô, você está ceguinho, daqui lá dá mais de 6 metros, não dá, boca? Olha lá a TV pequenininha lá para a gente ver. Pode botar que eu vou ler de novo. Você é livre para escolher abrir ou não a porta do seu coração para Jesus. A grande verdade é essa. Se a gente não abrir a porta, ele não invade não, mas não entra de jeito nenhum. Agora você fala: Senhor, tome conta do meu coração, abra, faça o que bem entender, aí as coisas podem mudar. Não quer dizer que a gente não vai sofrer não, hein? Não quer dizer que a gente não vai sofrer não, pelo contrário, a vida do cristão é mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Boca, fiquei super feliz com o teu tempo aqui. Não precisaria ficar uma semana inteira falando das para coisas, falar tudo, né? Não é verdade? Porque mas quando esse livro já estiver pronto, eu vou querer para a gente conversar com ele na mão, mesmo que seja só o boneco do livro, para a gente lembrar: essa história, conta para nós, aquela outra história, aquela da dona Milã, que correu atrás de um pessoal aí que estava fazendo baderna e botou eles pelados no meio da rua. E disse que ela era braba, mas era braba, que isso era uma coisa, uma mulher valente, uma mulher que sabia valorizar o que era certo, moralmente falando, e morreu de uma forma tão estúpida, né? Tão estúpida. A maioria... O cara do lado de lá, de medo, quando ela foi pegar o dinheiro na bolsa, achou que ia pegar o revólver e atirou nela. Essas coisas que ninguém explica. Eu fiquei muito feliz, estou torcendo para que esse livro saia o mais breve possível, porque um povo que não tem história não tem cultura, e se não tem cultura não tem progresso, não adianta. Dourados tem muita história, né? Tem muita história. Hoje você vê a festa junina, vai acontecer ali, mas quem começou a festa junina foi a dona Rosalina. Dona Rosalina. Dona Rosalina, aquela que tinha o cantinho lá do Zeinho? Olha, com a banquinha dela de jogar cartela. Pronto. Né, onde a gente fazia o bingo, ganhava ali uma garrafa de vinho, um frango, e enquanto isso a quadrilha estava rodando.
e ali que nasceu a festa junina, na frente da Praça Dom João. Olha, que legal, né? Então, tudo em Dourados, tudo tem um começo. É verdade. E todo começo tem uma história, né? Então, grande parte dessas histórias, todas de Dourados, está nesse livro, né? São quase 200 artigos. Ixi, que falam um pouco de cada coisa, tudo ligado à nossa cultura, os nossos costumes e nossa história, né? Revivendo, né? Isso, revivendo isso aí. Porque eu acho que a nossa história, ela está ainda muito faltando, né? Ela tem um esqueleto, mas ela falta a carne. Isso. E a história não é uma coisa do passado, a história é uma coisa que a gente está construindo a cada momento. Eternamente presente. O que você está fazendo hoje, amanhã vai ser história. É isso mesmo. Então é importante que se resgate, né? Por isso que eu falo que é uma história comentada, porque ela não é uma história... simplesmente narrada, né? Então, porque o que eu quero com isso? Eu quero dar a isca, né? A picada para quem quiser se aprofundar mais na pesquisa da história, exatamente, né? Mas eu estou traçando alguns pontos nesse livro para poder as pessoas perceberem, né? E hoje tem muito estudante, muita gente preocupada com essa questão da história, né? E eles podem se aprofundar mais nessa pesquisa. Você é maravilhoso e Dourados vai te agradecer muitíssimo. Queremos também agradecer ao nosso maravilhoso Deus pelo final de semana que nós tivemos, apesar de que na quinta-feira nós tivemos aquele passamento da Letícia Frazão e a gente ficou à noite lá no cemitério, no outro dia cedo também. Então essas coisas machucam um pouco, né? Machucam um pouco. Apesar de nós entendermos da vontade de Deus, mas não é assim tão fácil. Queremos agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele nos fez e algumas que Ele nem contou para nós, que Ele fez nos livrando, etc. e tal. A esse Deus maravilhoso, que o nosso diretor foi muito inteligente ao colocar ali, da seguinte maneira: nós somos tão importantes, mas tão importantes, que se nós não quisermos que Deus entre no nosso coração, não vai entrar. Isso é o que se dá o nome de livre-arbítrio. O melhor mesmo é que a gente se humilhe, né, sob a mão de Deus, para nós desfrutarmos do que Ele tem de melhor. Hoje, às 23 horas, estaremos juntinho aqui outra vez com o Boca, e amanhã, às 7 horas da manhã, não se esqueça, estamos em 17 países e quase todos os estados do Brasil, pelo YouTube e pela internet, então nem se diga, né? Já voltou a nossa internet, meu diretor? Quarta-feira, beleza. Estamos aqui modernizando tudo, então tudo para melhorar para você, tá bom? Esperando e aguardando todos vocês aí que não pegaram o programa completo ou que gostariam de reviver esses momentos, nos despedimos com muito boa noite.